eu me chamo William Machado Araújo, faço parte do grupo PET Engenharia Elétrica e venho hoje apresentar o conteúdo sobre Introdução à Instrumentação Eletrônica, que seria basicamente a continuação da última aula que eu dei, que era sobre dinâmica de sistemas lineares, mais voltada para a área de controle. Esse aqui é o nosso sumário do que a gente vai ver hoje. Diferente da última vez, essa aqui eu pretendo ser um pouco mais direto, bem mais rápido. Eu queria mesmo trazer uma introdução para o conteúdo e por isso eu trouxe poucos itens. Que seria primeiro uma introdução, o porquê que a gente estuda instrumentação eletrônica. Depois a gente vai fazer uma diferenciação entre sensores e transdutores, que a gente vai ver que não muda muito, mas tem algumas características que nos auxilia bastante. Eu trouxe também alguns exemplos que eu acho bem interessante, um de temperatura e um de iluminação. E depois eu vou falar um pouco sobre condicionamento de sinais, que é uma parte bem importante da questão de instrumentação. Então, vamos lá. Começar com a introdução, então. Assim como a gente viu em controle, a instrumentação trabalha um pouco naqueles sistemas de malha fechada. A gente trabalha com alguma característica do mundo real, que a gente vai estar analisando, e a partir de alguns equipamentos eletrônicos, porque a gente está vendo instrumentação eletrônica, a gente pode manipular o sistema para conseguir um resultado com uma precisão, com uma margem de erro muito menor, e assim conseguir fazer algum processo a qual a gente queira trabalhar. A ideia é a grandeza no mundo real que a gente está analisando, vamos dizer, que é a temperatura. E para a gente analisar a temperatura, a gente tem que ter algum equipamento capaz de identificar, vamos dizer, de transformar uma grandeza voltada para temperatura para uma grandeza elétrica. Seria a transformação de uma grandeza física para outra. Então a gente vai ver um pouco, a gente vê bastante, na verdade, na instrumentação, a questão de sensores, que são esses equipamentos que têm a função de transformar uma grandeza física em outra. E depois que a gente aprende um pouco sobre os sensores, a gente acaba vendo que tem alguns pontos que precisa de algumas alterações. Eu não estou querendo entrar muito a fundo, mas seria basicamente assim. A gente tem uma grandeza, depois que essa grandeza é lida pelo nosso equipamento, a gente vai ter um sinal que corresponde àquela grandeza, e aquele sinal às vezes não é adequado para que o nosso sistema consiga trabalhar, consiga manipular para que a gente consiga fazer alguma operação. Como a gente viu naquela última aulinha sobre a nossa barragem, que a gente queria um grau de precisão da nossa frequência produzida da energia bem alta. E se a gente fosse pensar assim, seria basicamente, a gente vai ter um sinal correspondente àquela grandeza, e aqui a gente vai ter que manipular para que o nosso sistema consiga fazer as manipulações matemáticas, manipulações digitais que o nosso equipamento vai fazer, para que a gente consiga, então, o nosso resultado final. E passando por essa etapa, a gente tem uma observação daquilo que foi traduzido do mundo real. Mas para a gente poder manipular, a gente vai ver que o nosso sistema tem aquela característica da malha fechada, que ele volta, ele faz as modificações necessárias, e aí a gente acrescenta um novo bloquinho, que seria a nossa planta, nosso atuador, que vai poder manipular a nossa grandeza real para chegar no nosso valor desejado. Meio confuso tudo isso, mas quando a gente começa a ver mais adentro, seria basicamente assim. Se a gente fosse ver o processo completo. A gente tem a nossa grandeza, a gente tem a leitura da nossa grandeza, a gente tem o nosso condicionamento do sinal, que seria a nossa manipulação do sinal para que o nosso dispositivo consiga ler e colocar de uma maneira digital. Fazendo isso, a gente pode fazer um processamento digital do nosso sinal para identificar, está tendo um erro de tanto.
e a gente quer modificar esse erro para que ele seja um erro menor. Daí depois que a gente analisar o nosso erro, a gente fazer a nossa análise, a gente faz o caminho inverso, que seria transformar para um sinal elétrico de novo, para ele passar pelo condicionamento, que seria o condicionamento de saída, para a gente poder manipular e assim usar o nosso atuador para que ele altere a grandeza no mundo real e consiga o nosso resultado. Se a gente fosse pensar assim, o nosso carro está com a velocidade de 50. A gente leu a velocidade do nosso carro. A gente utilizou o nosso condicionamento, que a gente vai ver que o condicionamento está na questão da amplificação do sinal, da filtragem para tirar o ruído que pode atrapalhar um pouco a análise do nosso sinal. O nosso navegador lá fez o processamento e falou, nossa, nosso carro está com 55 km por hora. Se passar no radar, isso vai dar uma multa. Então, vamos modificar isso aqui, vamos frear um pouquinho. Então, a gente vai atuar um pouquinho no nosso motor para que o nosso carro esteja coerente com aquilo que a gente queira estar no momento, que é os 50 km por hora. Então, esse é um processo de malha fechada, no qual a gente tem várias etapas e a instrumentação ela atua em cada etapa individualmente. Seja na questão da análise do sensor, para ver suas características, questão se ele é linear, se ele não é linear, no condicionamento, para evitar ruídos, para que o sinal esteja adequado a alguns critérios que o nosso conversor necessita para que tenha um bom funcionamento, a questão do nosso controle digital ou analógico do nosso motor, do nosso atuador. Então a instrumentação está ligada nisso, nesse sistema de malha fechada. Eu gosto de pensar que tanto a instrumentação e os sistemas lineares de controle, eles são matérias que andam junto. Eles andam junto porque em controle a gente aprende a fazer os cálculos para que o nosso processador consiga fazer o controle do nosso sisteminha aqui para que a gente consiga o nosso motor rodando com 50 km por hora. Mas a instrumentação, ele trabalha na questão da análise, na questão da adequação do sinal de entrada, na questão da adequação do sinal de saída, na aplicação do nosso atuador. Então, são duas matérias que andam junto, dois conteúdos que andam junto, mas que a gente estuda individualmente por ser conteúdos bem extensos. Beleza. Eu falei bastante sobre sensores, mas quando a gente começa a estudar, a gente vê que não são só sensores. A gente tem sensores versus transdutores. E o que seriam os sensores e os transdutores? Seriam basicamente assim. São dispositivos que convertem o sinal de uma grandeza física em qualquer outra. Seria aquela história que eu falei para vocês. Ele vai converter a temperatura em um sinal elétrico. Isso seria a característica de um sensor, mas também de um atuador. Mas espera aí, como assim você fala que é a aplicação de um e de outro, mas eu coloco um versus ali meio que para fazer uma diferenciação dos dois? Então, os sensores e os transistores não são a mesma coisa, mas eles têm uma função parecida, que seria essa conversão de uma grandeza física em outra, seja na temperatura, na pressão, umidade, deslocamento, velocidade e aceleração. Seria, como eu coloquei aqui para ilustrar também a questão da usina aqui. O nosso sensor poderia ser a leitura da nossa frequência e o nosso atuador também poderia ser a leitura da nossa frequência. Mas a diferença está relacionada nisso aqui. Os sensores são elementos que possibilitam a conversão de uma determinada grandeza em outra, que seja passível de um processo. Os transdutores, eles são as mesmas coisas, mas eles têm algo a mais que facilita a nossa leitura. Seria basicamente isso. Os sensores, eles dariam de maneira grosseira para a gente, vamos dizer, se fosse a gente estivesse analisando iluminação e o nosso dispositivo, ele pega a iluminação e dá para a gente uma tensão elétrica.
O nosso sensor, a gente só poderia ver a tensão elétrica a partir de um multímetro. A gente coloca o multímetro lá e a gente vê a tensão elétrica. O nosso transdutor poderia ser a mesma coisa, mas com algo a mais. Vamos dizer que ele já tivesse internamente dentro desse sensor um voltímetro e um display. E ele aparecesse para a gente, ó, a partir dessa iluminação, ele já mostra no nosso display qual que é a tensão. Então, ele é um sensor com algo a mais. Aqui tem uma foto que deixa bem mais visível. Esse aqui é um transdutor. E a gente vê que dentro de um transdutor, a gente tem um sensor dentro dele. Mas ele tem algo a mais que eu falei pra gente, que seria a interface de entrada, ou uma interface de saída, ou os dois. Mas ele tem algo a mais que facilita essa nossa leitura, dessa nossa grandeza que a gente está analisando. Mas ele tem esse mesmo papel, de converter uma grandeza física em outra. O legal também, só um comentário, que um transdutor ele pode ter duas características, que seriam um transdutor de entrada e um transdutor de saída. Um transdutor de entrada seria o sensor utilizado para ler a intensidade luminosa. E o transdutor de saída seria a nossa lâmpada, que controlaria a quantidade de lumes que vai sair da lâmpada. Então ele pode ser o sensor, mas ele pode ser o atuador também. Depende aonde ele está alocado dentro do nosso sisteminha de malha fechada. Ele tem a característica tanto de sensor como atuador. Ele vai atuar para que a gente consiga ter a nossa grandeza física da forma que a gente deseja. Esse é só um adentro assim de uma diferença, que o sensor ele seria mais para leitura mesmo, mas o transdutor ele pode ser também como atuador, que seria o nosso motor, nossa lâmpada, nosso refrigerador, motor do refrigerador, algo assim. E trazendo um exemplo para vocês, eu decidi hoje falar sobre um sensor bem legal, que eu gosto bastante, que é um sensor de temperatura chamado Thermopar. O pessoal que normalmente compra um multímetro, às vezes quando compra um multímetro um pouquinho mais caro, assim, um pouquinho melhor, ele já vem esse sensor junto, que seria o Thermopar. Seria tipo 2 fiozinhos e um metalzinho assim que ninguém identifica mais ou menos o que é, mas é uma bolinha que parece e ele serve para medir a temperatura. Eu queria explicar um pouquinho como ele funciona, para a gente entender seu funcionamento e comentar um pouco sobre algumas coisas que pode ser feito para melhorar a leitura do nosso sensor. Esse sensor ele foi descoberto por Thomas em 1821. Ele tem a característica de utilizar o efeito Seebeck, que seria basicamente quando a gente está trabalhando com metais diferentes e a gente tem temperaturas diferentes no mesmo metal, a gente pode observar que isso produz uma variação de TDP, né, que seria uma variação de tensão. E assim a gente pode ter em seus terminais uma tensão que pode ser lida. Então, com uma determinada temperatura, diferença de temperatura entre os seus terminais, a gente pode ter uma tensão correspondente àquilo. O que seria basicamente isso? A gente tem dois materiais diferentes, a qual eles estão ligados juntos nesse terminal e nesse terminal. Em um terminal a gente tem uma junção que a gente chama de junção quente e a outra é uma junção fria. Mas não necessariamente assim, literalmente quando a gente pensa quente, frio, um tá tipo 100 graus, outro tá em 0. Não, é tipo, vamos dizer, 40 e 20.
Isso seria frio comparado a 40 e isso aqui seria quente comparado ao 20. Seria temperaturas diferentes. E a gente observa que quando esses metais estão juntos e que quando a gente tem temperaturas diferentes em seus terminais, a gente vai ter, se a gente conectar aqui um fio de cobre no seu terminal aqui, a gente vai ter uma formação, uma liberação de cargas. Daí nos produz uma tensão elétrica. Com essa tensão elétrica, a gente consegue dizer, vamos dizer, com a análise, está aparecendo 0,2 volts. Isso corresponde a uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Então, ele está fazendo uma leitura de temperatura a partir de uma diferença de temperatura em dois metais. É um sensor que não tem uma alta precisão, mas é um sensor que a gente pode utilizar para fazer leituras de temperaturas bem altas. Se a gente pegar metais que aguentem temperaturas tão altas, a gente consegue fazer uma análise daquelas temperaturas para controlar um forno. Vamos dizer, um forno para produzir tijolo. Não sei qual que é a temperatura utilizada para produzir um tijolo, mas vamos dizer que é alta. E isso é bem legal, é bem legal. Tem um pouco das ciências dos materiais, né? E quando a gente observa isso, a gente pode ver uma característica que é bem interessante, que é a compensação de junção fria. O que seria isso? Seria basicamente assim, a gente ligou dois materiais diferentes em temperaturas diferentes. Mas quando a gente vai fazer a análise daquela temperatura, pode ser que haja uma diferença de temperatura entre o fio de cobre e esse metal, E isso interfira na sua leitura, vamos dizer, já que também já produz uma tensão diferente, que vai somar ou subtrair, vamos dizer, com a tensão que a gente realmente queria ler. E isso atrapalha a nossa leitura. Para que a gente possa fazer uma leitura mais precisa, a gente faz a compensação de junção fria, que seria basicamente a gente pegar esse terminalzinho aqui, que está conectado com esse metal, e colocar eles tudo numa mesma temperatura. Como dizer, a gente coloca eles num balde com água com gelo. E daí tanto o cobre quanto esse segundo material ou esse terceiro material aqui, eles vão estar na mesma temperatura nesse terminal. E se eles estão na mesma temperatura nesse terminal, não vai acontecer o efeito Seebeck. E assim a gente vai ler com a melhor precisão a tensão que a gente realmente queria ler. E esse é um dos jeitos, que seria basicamente fazer uma compensação com banho de temperatura de referência, vamos dizer 0 graus, uma água com gelo, ou a gente pode utilizar uma compensação com sensor, que seria basicamente assim. A gente utiliza o nosso termopar, mas a gente utiliza um outro amplificador, onde usa um outro sisteminha, pode ser com amplificador e com um novo sensor, para que a gente possa fazer meio que tirar a margem de erro. Tipo assim, aqui a gente vai ler tanto. Com esse segundo sensor, vamos dizer, se fosse um LM35, que é um outro sensor de temperatura, a gente vai ler X. E aqui a gente vai ler TC. E aqui a gente leu TH. Isso, a gente leu um TH. E a gente quer achar qual que seria, tipo, a gente vai tirar a margem, a gente vai fazer meio que, a gente vai pegar os dois e vai fazer meio que uma média, vamos dizer. Esse aqui está lendo no 35, esse aqui está lendo no 35,1. Então, o nosso sinal de saída é 35,5, que daria uma precisão um pouquinho melhor, para a gente tentar compensar essa segunda, que não era desejada, junção, efeito Seebeck que realizou entre o fio de cobre para análise e o nosso realmente sensor. E aqui está nosso exemplo também do nosso banho frio, que seria basicamente os dois
componentes, 2 metais, e aqui o fio utilizado para o cabo utilizado para fazer a leitura do nosso sensor. E para que não aconteça o mesmo efeito, a gente coloca eles na mesma temperatura nesses terminais, assim a gente evita que ocorra tal efeito e a gente consiga ter uma análise melhor do sensor. Mas isso aqui seria mais casual, assim, seria tipo, a gente tá fazendo um experimento no colégio, a gente pode fazer isso. Porque se a gente está utilizando um sensor, tipo, aquele que vem no nosso multímetro, a gente não vai pegar, vamos pegar nosso fiozinho aqui, vai ligar num balde com gelo e vai conectar nosso sistema de controle. Não, não faz sentido, né? Ter um balde com gelo. Então a gente utiliza um outro sensor e a gente faz uma análise, vai fazer uma média, fazer uma compensação aqui para encontrar qual que é o melhor valor para que a gente evite um erro que poderia prejudicar. Quando a gente trabalha com sensores de temperatura mesmo, tem o nosso grau de precisão. Tipo, se a gente fosse trabalhar com um sensor, um LM35, que tem um grau de precisão bem alto, a variação de temperatura por graus Celsius a cada 10 milivolt, isso representa 1 volt, 1 grau Celsius. Então, vamos dizer, se aqui estava 35,1 e aqui estava 35, isso aqui já representaria 100 milivolt e representaria para um LM35 10 graus Celsius. Isso, para uma leitura, para um sistema 10 graus Celsius, é muita coisa. Isso é só um exemplo dizendo para vocês. Por isso a gente tenta diminuir esse erro para que a gente tenha uma análise melhor para a atuação do nosso sistema como um todo. Beleza? Vamos lá, então. E um segundo exemplo, que a gente também utiliza bastante, é o nosso sensor de iluminação, que seria um fotorresistor, um LDR. Esse LDR são resistores sensíveis à luz baseados na variação do número de portadores de carga em um semicondutor ao ser submetido a uma radiação óptica. Possuem coeficiente de variação negativo com modelo matemático aproximado. O que seria isso, basicamente? Esse aqui seria o nosso sensor. Nosso sensor ele é assim, se a gente for, quando a gente compra ele em uma loja de eletrônica, se a gente olhar, ele tem essa trilha bonitinha aqui, e a gente pode analisar ele, se a gente fosse colocar no desenho de um circuito elétrico, como um potenciômetro, vamos dizer. Se a gente fosse fazer uma análise assim, e vamos dizer, se não tiver luz, a nossa resistência que está presente aqui, ela é muito alta. Ela é tão alta que poderia ser considerada um circuito aberto. Se é um circuito aberto, então não vai passar corrente elétrica, e assim, não passando corrente elétrica, não vai funcionar o nosso equipamento, e a gente vai saber, tipo, não tem iluminação. Agora, se a iluminação começa a aumentar aos poucos, a gente vai ver que essa resistência ela vai diminuindo aos poucos. E assim, ela deixa de ser um circuito aberto e começa a ter um circuito com uma resistência que tende, com a intensidade luminosa, a diminuir a resistência e, idealmente, com uma intensidade muito alta, ela se tornaria um curto-circuito. Então, ele é um sistema que ele trabalha, tipo, na ideia de, tem iluminação, vai passar corrente. Não tem iluminação, não vai passar corrente. E ao analisar ele, a gente observa que ele não é um sistema muito linear. Ele tem a sua região de operação, uma região de operação que é considerada consideravelmente linear se a gente utilizar um sisteminha que nos permita linearizar nosso sistema, que normalmente é colocar um resistor a mais. A gente coloca um resistor em paralelo de 10K e a gente tende a melhorar um pouco a linearidade no sistema com uma determinada região. Porque esse modelo, se a gente for olhar, ele trabalha com a questão de logaritmo. De logaritmo não, de exponencial. Inverso do logaritmo.
de exponencial. Então, a característica dele não vai ser uma reta. Mas se a gente, vamos dizer, se a gente está trabalhando de x, de um valor x até um valor y, e nessa região, se a gente for olhar só para aquela região, a gente pode dizer, tipo, aqui ele tem uma característica que é parecida com uma reta, seria parecida com uma linear. Mas se eu acrescentar um pouquinho, acrescentar uma resistência a mais, acrescentar um componentinho a mais, posso tornar essa região um pouquinho mais linear, um pouquinho mais próximo de uma reta, e assim trabalhar com uma precisão maior, mas eu diminuo um pouco outros parâmetros, tipo, aumentei a linearidade. Mas se eu aumentei a linearidade, eu perdi um pouco da sensibilidade. Então, é tudo coisas que a gente utiliza no nosso projeto, dependendo da nossa aplicação. Se a gente quer, tipo, ter um sistema totalmente linear, impossível dizer isso, mas uma alta linearidade, ou se a gente quer um sistema com uma sensibilidade melhor. Então, são pontos assim, que a gente começa a observar em nossos sistemas para a nossa aplicação. Mas a gente observa que são coisas simples, como eu acredito que depois de um certo período da faculdade, a gente aprende circuito Zoom e a gente consegue fazer uma análise bem sossegada de um sistema onde tem um potenciômetro. E o nosso sensor de luminosidade, ele é, por um modelo matemático, um potenciômetro que varia com a intensidade luminosa. Então, é um sensor bem legal de ser aplicado e de bem fácil análise. Beleza, eu estou falando bastante sobre trabalhar com sinal e tudo mais, e eu queria trazer um pouquinho o que a gente trabalha no sinal e o porquê que a gente trabalha com esses parâmetros. Os três principais itens que a gente trabalha em um condicionamento de sinal, eles estão relacionados com a amplificação, com a correção de offset e a questão de filtragem. O porquê disso? Quando a gente começa a estudar um pouco mais a fundo a instrumentação, a gente vai ver que tem diferentes conversores que trabalham com diferentes métodos, mas todos eles têm um critério. Eles têm um critério que é o critério de Knight, que está relacionado com a questão da amostragem do nosso sinal. Seria basicamente o que o nosso sistema vai conseguir pegar do nosso sinal sem alterar ele, sem prejudicar ele. É uma explicação meio grosseira, mas a ideia não é aprofundar. Seria basicamente, a gente tem um valor mínimo que o nosso sistema tem que obedecer para que o nosso conversor, nosso sinal tem que obedecer para que o nosso conversor ele atue nesse sinal sem modificar ele. E essa relação ele trabalha tanto na questão da amplificação quanto na questão do offset. Porque se a gente tem um sinal que ele tem uma amplitude muito pequena, para fazer a amostragem desse sinal, se o nosso conversor não for um conversor muito bom, ele não vai fazer de maneira adequada. Então, a gente vê modelos de amplificadores para qual a gente possa amplificar o nosso sinal sem distorcer ele, para que o nosso conversor analógico digital, possa converter nosso sinal que é analógico para o digital para fazer o processamento dele. E tem que ver se esse sinal ele não está deslocado, que seria o nosso offset, se ele está deslocado, vamos dizer, de meio volt por causa de uma tensão a mais que ele está conectado. Então a gente tem que trabalhar nessa questão também, que seria basicamente a gente tirar esse offset para que o nosso sistema esteja centralizado com o nosso conversor AD.
E a questão da filtragem seria basicamente assim. Quando a gente está utilizando o sensor, a gente tem ruídos externos que vão acabar prejudicando o nosso sinal. Agora, pensa a gente trabalhando com sinais que têm amplitude muito pequena. Esses ruídos também têm amplitude pequenas, mas com sinais muito pequenos eles podem interferir no nosso sistema. Ele pode interferir no nosso sistema, prejudicando o nosso projeto. Então, a gente coloca filtros, porque a gente está trabalhando em frequências pré-determinadas, vamos dizer, tipo, trabalhando com frequências baixas, frequências altas, numa determinada frequência, tá no meio dos duas. Então, a gente sabe onde a gente está trabalhando e a gente utiliza alguns filtros para tirar o ruído, eliminar o ruído, tipo, os ruídos desnecessários, porque naquela faixa de filtragem ainda vai ter os ruídos que estão naquela faixa, mas a gente minimiza esses ruídos. Assim a gente prejudica menos o nosso sinal, porque o nosso sistema todo ele trabalha muito com passagem de um determinado lugar para outro. A gente pega uma análise de um sinal que estava aqui, a gente já fez uma atuação aqui nosso sistema já tem uma pequena distorçãozinha do que realmente era o ideal, daí quando passa pelo condicionamento, às vezes prejudica um pouquinho o nosso sinal, que perde um pouquinho da nossa qualidade, daí vai para cá, daí quando volta, então, nosso sistema ele passa por diferentes etapas, e em cada etapa ele tem uma pequena interferência, que normalmente chega a ser desprezível, mas se a gente não trabalhar para diminuir elas começam a afetar nosso sistema de maneira que prejudique o funcionamento do nosso processo como um todo. E como a gente pode fazer o condicionamento? O condicionamento ele é facilmente feito com amplificadores bem simples, que são os amplificadores operacionais, a qual a gente já viu, a gente vê normalmente nos nossos cursos, os diferentes métodos de utilização de um amplificador operacional, que seria o amplificador não inversor, o inversor. A gente vê que a gente pode utilizar um outro método que seria o derivativo, integrativo. A gente pode utilizar um amplificador de instrumentação, que ele é um arranjo um pouquinho diferente, mas tudo trabalhando com amplificadores mesmo, até para fazer a questão da filtragem. Com os amp-ops a gente consegue fazer com um grau maior do que o grau 1, 2 ou 3 e com alta qualidade, porque ele tem um alto ganho de tensão, ele tem alta impedância de entrada, ele tem uma baixa impedância de saída, largura de banda conhecida, que seria para a questão da filtragem mesmo, porque se a gente conhece a largura de banda, a qual ele está trabalhando, a gente pode tirar as que a gente não quer utilizar. Ele tem uma estabilidade de polarização legal também, uma grande variedade disponível, que seria como você pode arranjar eles para diferentes métodos, para diferentes aplicações, e o melhor ainda para a questão da indústria, que ele tem um valor de custo bem baixo. Então ele é bem utilizado para essas etapas, para essas aplicações. E esse era o conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que essas informações sejam úteis para vocês. E eu queria passar mesmo, era uma introduçãozinha para vocês entenderem o que a instrumentação trabalha e falar um pouquinho sobre algumas etapas, porque a instrumentação é um conteúdo bem abrangente, ele trabalha com diferentes coisas e com grandes aplicações, e é bem interessante de ser estudado. E era isso então. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos, e se vocês ainda não seguem nosso canal, tem a oportunidade agora. Muito obrigado, tchau, tchau, até a próxima.